Olá, boa noite. Está começando aqui na TV Câmara o programa Política em Ação. E o meu convidado de hoje é o secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores. É um prazer a gente poder estar aqui na TV Câmara falando sobre os projetos educacionais do município de Passo Fundo. Perfeito. Então, o Adriano aqui, uma vasta passagem aí pelo seu currículo. O Adriano é cientista de computação, mestre em educação, doutor em informática na educação, pós-doutor em educação e em informática da educação. Enfim, trabalha na área de ensino aí há cerca de 30 anos já, né, Adriano? Mas conta para nós uma grande experiência, mas na política é a sua primeira vez? Eu sou professor da Universidade de Passo Fundo. Se colocar o tempo de faculdade, a gente vai a quase 35, 36 anos de estudo nessa área, né? E quando o prefeito Pedro me convidou para assumir a pasta da Secretaria de Educação, enquanto pesquisador universitário, eu vi não somente a oportunidade de a gente poder colaborar com a comunidade, mas também de trazer para o mundo real aquilo que a gente constrói dentro das universidades como soluções para ver, inclusive, qual é a potência delas e o resultado delas junto às escolas, né? Então, tem sido uma experiência muito gratificante, né? A gente, quando assumiu em 2021, fizemos um planejamento estratégico, e um planejamento estratégico se faz ouvindo a comunidade, professores, os colegas que já estavam aqui, obviamente chamados aí, balizados pela questão do que o prefeito Pedro faz questão, da questão da inovação, né? E a gente tem uma visão clara do que nós queremos para a educação municipal passofundense. Nós queremos que a nossa rede seja uma referência em ensino público de qualidade por meio da ciência, tecnologia e inovação. E essa visão, ela permeou, tem pautado aí todas as nossas ações, os projetos feitos em andamento já na rede, inclusive com mapeamento de dados, de resultados de cada um desses projetos. Então, sim, é uma oportunidade que não se coloca para qualquer pessoa, mas coloca para todo mundo, na verdade, né? E que a gente tem que dar conta dela e reconhecer a importância de poder estar ajudando a comunidade. Perfeito. Então, agora falando um pouquinho sobre o trabalho realizado, né, na Secretaria de Educação, que é uma das maiores estruturas do nosso governo, né, porque a gente atende aí milhares de alunos, enfim. Então, como que esse trabalho da Secretaria ele é dividido? São em núcleos? Como é que funciona? Nós temos, bom, a nossa rede, Ana, ela tem 72 escolas, com mais 5 em processo de construção, até 2024 vão ser mais 5 escolas, para que a comunidade possa ter ideia da dimensão disso. São 18 mil alunos. Por mês a gente serve 60 toneladas de alimento para os nossos alunos. E o ano passado, se a gente fosse somar os quilômetros feitos em transporte escolar, nós teríamos ido e voltado à Lua 2 vezes. Então é uma rede que não é uma rede enorme como a de Porto Alegre, a de Pelotas, mas é uma das maiores redes municipais de ensino do estado, né? Então, como é que a gente trabalha na rede? A gente tem, junto à Secretaria de Educação, a Coordenadoria de Nutrição, que cuida toda a parte de compra de alimentos, do cardápio das crianças, da frequência da entrega, também da preparação dos alimentos. A gente tem a Coordenadoria de Inovações, que é a coordenadoria onde projetos como o Aqui da Horta, Cyberliga, os laboratórios maker de aprendizagem, onde saem esses projetos. A gente tem a Coordenadoria de Administração e Planejamento, que é quem cuida de todo o RH da Secretaria. É importante colocar, né? A Prefeitura tem o seu RH, nós temos uma na SME, porque nós temos aí 1.400 professores, né, vinculados à Secretaria, e nós temos a Coordenadoria de Educação, que é, no fim das contas, o coração, né? Tudo aquilo que a gente faz tem que ter um reflexo positivo no pedagógico. Então, essas 4 coordenadorias, cada uma delas tem um conjunto de núcleos ali dentro, né, dão conta de implementar esse nosso planejamento estratégico nesses 4 anos do governo do prefeito Pedro. São vários braços aí, né, para atender a nossa demanda educacional. Porque nós temos demandas na área de infraestrutura. É importante colocar, né, a gente não está falando de uma escola que tem um prédio só. Nós estamos falando de 72 prédios, alguns novos, uns outros antigos, que ficaram 2 anos parados, né? Isso é uma questão importante, né? Os prédios ficaram parados, então
A gente fez um esforço muito grande de poder retomar e ajustar os prédios. Tem mais os equipamentos públicos, né? Tem o Prisma, tem a Escola das Profissões, que vai inaugurar agora, tem a Escola Amando Costa, que vai inaugurar agora também, tem a biblioteca, tem o Centro Pós-Covid. Então, tem um conjunto de desafios grandes aí. Mas a gente tem também os profissionais da educação. Eu falei 1.400, eu estou falando só de professores, né? Mas a gente tem os colegas que trabalham na merenda, os colegas que trabalham na vigilância, os assistentes, os monitores, os estagiários, né? Temos as crianças, são 17.800 crianças mais ou menos, isso vai ampliando, né? Vai mudando durante o dia, porque as crianças podem acessar a rede durante o ano a qualquer momento. Então é de fato uma estrutura complexa para ser gerida, né? E que só se consegue fazer isso com um grupo que está preparado e que tem muito claro quais são as ações e onde a gente quer chegar. Perfeito. Então cerca de 18.000 alunos, né, em toda a rede, Adriano. Então, quantas escolas municipais de educação infantil e de ensino fundamental a gente possui hoje no município? Nós temos 35 e 36, está bem pertinho, contando ainda com a escola Olga Caetano Dias, que é de autistas, né? Uhum. Então, entre municípios de 200 a 300 mil habitantes, nós somos o município que primeiro assumiu a educação infantil, né? O segundo município com mais escolas, ele terceirizou esse serviço de educação infantil. Então a gente optou já, ainda no governo passado, o prefeito Luciano, por construção de escolas e a gente ter o controle do que acontece nas escolas. Acho que isso é importante, né? Então a gente trabalha com esse número de escolas e a gente vai trabalhar na ampliação agora. São 5 escolas de educação infantil, contando o Parque do Sol, e mais uma escola de ensino fundamental aqui no bairro Petrópolis, que vai nos capacitar a receber mais de 2.500 crianças até a final de 2024, né, a ampliação da rede. Perfeito. Então, agora falando sobre vagas, a gente sabe que a demanda é muito grande, né, Adriano? Então, assim, para o ano letivo de 2023, foram feitas quase 4.000 novas solicitações, né? Hoje, assim, como que é o número na questão de vagas, disponibilidade, lista de espera, como é que funciona? A gente tem, essa é uma pergunta muito boa e que a gente precisa trazer informações para a comunidade, né? 2021, 2022, 2023, a gente teve 3.800 solicitações de pessoas que não eram da rede, querendo vagas na escola pública municipal. Tem vários motivos aí, né? Um deles é o efeito da pandemia, que, sem dúvida alguma, desestabilizou a organização financeira de muitas famílias, né? Uma outra questão importante é com relação à qualidade do ensino público municipal. É claro, é importante colocar aqui, nós temos muito a melhorar, sempre temos, né? Mas a gente tem um modelo educacional, uma infraestrutura que dá condições de a gente ofertar à população o que tem de mais moderno que se refere em educação. Além do que o crescimento natural da população, né? O último censo do IBGE apontou 17% de crescimento, enquanto as cidades do nosso tamanho têm muitas delas diminuído, né? Então a gente tem um descompasso entre demandas, né? A gente tem a população que precisa de vagas e a gente tem um tempo que é de licitação, de construção, de contratação de novos professores, que não se dá com a mesma agilidade, né? Então a gente tem trabalhado na lógica de ampliação de vagas curto, médio e longo prazos, né? Curto prazo, o que nós fizemos? A gente trabalhou ainda no final de 2021 com a medição das salas. Tem uma legislação que coloca qual é o número máximo de alunos que tu pode ter numa sala em função do tamanho dela. A gente mediu as 550 salas do município, conseguimos ampliar em 500 crianças na entrada na rede. Um outro elemento importante, Ana, é ampliação de escolas. Então a gente fez, por exemplo, na escola Eloy Pinheiro Machado, a gente ampliou 2 salas. Pode parecer pouco, mas são 4 turmas. Dependendo do nível, a gente vai botar aí 90 crianças, 120 crianças a mais, né, dentro da escola, vai poder acolher 120 crianças. E tem as questões mais de longo prazo, que é a construção das escolas, né? Então a gente vai ter essas 5 novas escolas, junto com a Parque do Sol, e mais a ensino fundamental, que vai nos dar uma capacidade de ampliação maior. Mas tem de ampliação de vagas maior. Tem uma outra questão importante, que o Estado vai ter que tratar isso, que é a municipalização da educação básica, do ensino fundamental. Até 2024, os municípios têm que começar um processo de
a absorção dos alunos, principalmente do Fundamental 1, do primeiro ao quinto, que estão nas escolas do Estado, né? Então a gente foi, inclusive semana passada, fazer uma reunião lá na SEDUC para a gente começar a trabalhar com isso, para que a gente possa trabalhar não somente com a construção de novas escolas, mas com o encampamento, vamos chamar assim, de estruturas do Estado que passariam a ser do município de Passo Fundo. Importante, né? Isso não é um processo que aconteça assim, de uma hora para outra. Tem que ter consulta pública, quais são os locais onde se pode fazer, a gente tem que fazer toda uma preparação relacionada ao número de professores, a nutrição escolar, mas é um movimento que começou a ser feito para a gente poder também ampliar as vagas. Essa é uma questão que o prefeito Pedro tem sido muito claro sempre. Nós temos que não somente qualificar o serviço prestado, mas também ampliar o número de vagas nas nossas escolas. Perfeito. E como que funciona a distribuição de vagas, secretário? Assim, os pais podem escolher o educandário? Como é que funciona? A gente, desde 2021, a gente tem um sistema informatizado, onde o pai vai lá, o responsável, inscreve seu filho. O edital ele é muito claro, né? Ele tem 4 critérios bem específicos para você priorizar as crianças, a lista das crianças que vão ter acesso às turmas, às escolas, né? O primeiro elemento é se tem irmão na escola, pensando muito na questão da logística dos pais. Então, se eu já tenho um filho meu mais velho na escola, e a minha filha vai entrar, ela tem preferência sobre os demais para facilitar a vida da família. O segundo critério é a criança com deficiência. A criança com deficiência, ela tem em função das suas demandas, ela tem prioridade sobre uma criança que não tem deficiência. O terceiro critério tem a ver com a localização geográfica. Quem está mais perto da escola tem preferência para aquela escola. Ah, Adriano, mas eu não estou perto de escola nenhuma e fico distante das escolas. Bom, todas as crianças que estão a mais de 2 quilômetros da escola que estão matriculadas têm direito a transporte escolar. E o último critério é inscrição, ordem de inscrição. Então veja que a gente tem um período aberto de inscrição, os pais fazem a inscrição e quando você faz a tua inscrição, já aparece, ó, você é o número X da fila. Você é o número X do grupo de alunos que vão acessar. Então, digamos que à meia-noite abriu, eu me escrevo meu filho, vai ter você, seu filho é o primeiro colocado, né, na listagem. Enquanto outras crianças vão fazendo a inscrição, essa ordem ela vai mudando. Então, por exemplo, meu filho não tem nenhum tipo de deficiência. Se a segunda pessoa que se inscreveu tem deficiência, ela automaticamente fica em primeiro da fila e eu fico em segundo. Então, essa é uma situação que a gente quer resolver com o sistema, com a empresa que fornece o sistema, porque acaba criando para os pais, porque é novo, né? Em 2021 ele começou, uma certa confusão. Puxa, meu filho é em primeiro, beleza, não precisa olhar mais, está garantido, né? Daí depois de um tempo não foi chamado, vai olhar, está lá em 23º, em 30º. Por quê? Porque a fila ela foi se modificando. Então, é uma série de critérios, então, para ser atendido, para selecionar as vagas. Isso, e na ordem de inscrição, Ana, eu como pai indico 3 escolas que eu gostaria. Então, se eu não conseguir na primeira escola, eu entro nessa distribuição de vagas da segunda, se não conseguir na distribuição da terceira, e se não consegue, os pais podem vir até a central de vagas e fazer contato, porque o que vai acontecer? Os colegas vão ou indicar uma outra escola para ver se os pais podem, né, se tem condições de fazê-lo, de levar seu filho até lá, ou ainda a gente tem a parceria com o Estado, então buscar no Estado alguma escola que possa atendê-lo. Sobre fila de espera, acho que esse é tema importante a gente clarear, né? Fila de espera não significa criança fora da escola. Eu parto do princípio que sim, nós temos que ampliar o número de vagas. Mas quando eu estou na fila de espera significa o seguinte, na maioria das vezes, que eu quero o meu filho, a minha filha na escola A. E ela não foi classificada, mas ela está esperando uma vaga ali. Ela fica naquela fila. Ela não vai ficar sem estudar. Ela foi para a segunda escola que eu solicitei. Só que eu não tiro ela da fila de espera. Então, se eu disser que eu tenho 200 na fila de espera, não significa que os 200 estão fora da escola. Eles estão esperando uma vaga naquela escola que é de preferência dos pais. Inclusive, os pais perguntam, deixa o filho na fila de espera ou tira? Não deixa, porque no momento que você tirar o seu filho da fila de espera, não tem chance nenhuma naquela escola. Porque no decorrer do ano, e isso é importante também para os pais saberem, a rede ela se movimenta.
Uma família se muda de cidade ou se muda de região, troca de escola e o que acontece? Aquela vaga acaba abrindo, a escola liga para a primeira pessoa da fila e ela assume ou não, né, aquela vaga. Então é legal que vocês possam se inscrever, fiquem inscritos para que a gente possa, quando tiver a vaga, chamar o seu filho ou sua filha. Então a lista de espera ela fica em vigor ali ao longo do ano, não é só até no o final do início. ano. Isso aí. Perfeito. Então, secretário, agora a gente faz uma breve pausa para um rápido intervalo e na sequência voltamos aí falando sobre outras ações da Secretaria Municipal de Educação. Fique conosco, nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos então agora com o programa Política em Ação com o nosso convidado de hoje, o secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira. No primeiro bloco falamos sobre ações e iniciativas da secretaria e agora vamos falar sobre outros projetos, né? Então, Adriano, agora voltando a falar, vamos falar um pouco sobre uma escola que é considerada modelo no município, que é a MEI André Zafari, né? Fala um pouco para nós por que ela é considerada um modelo no município. Ela tem um conjunto de características aí que sempre que um outro município vem nos visitar, pede para conhecer a escola ou a gente leva até lá, né? A primeira questão arquitetônica, né? É uma escola que conta com um refino arquitetônico muito específico e peculiar. A segunda questão, que eu acho que é o mais potente, é a questão da sustentabilidade, né? Então ela trabalha com uma lógica não só de sustentabilidade na sua arquitetura, como enquanto equipamento, mas também no desenvolvimento das suas atividades pedagógicas, né, e metodológicas. Então nós temos essa escola e temos outras também que têm algumas características muito específicas que se revelam não somente na sua arquitetura, mas também no dia a dia da escola. Uhum. E uma das escolas também que se destaca não só no município, mas também a nível estadual e nacional, que é a nossa Escola Municipal dos Autistas, professora Olga Caetano Dias, né? Que é um marco, um diferencial para o município e também serve como modelo e inspiração para outros municípios que tentam, né? Usar como exemplo para inserir, né? Dar mais espaço e amplitude aí para o pessoal que possui, né, o transtorno do espectro autista. Então é um marco para o nosso município, né, secretário? Fala aí sobre essa escola. A gente inaugurou a escola, a nova sede da escola o ano passado, fica lá na Coab, vale a pena dar uma olhadinha lá, é muito lindo a sede. Ela é uma escola que funciona um pouco diferente, né? Ela tem em um turno alunos que frequentam a escola normal, né, convencional, e que precisam de um atendimento diferenciado. Então, dependendo do quadro da criança, né, ela vai estar sendo atendida com mais um, mais dois no máximo, ou sozinha, às vezes por um ou dois profissionais. E no outro turno a gente tem crianças que já saíram da idade escolar, mas que precisam de um atendimento específico para continuar o seu desenvolvimento, né? Então a Escola Olga é uma escola que está atendendo agora em torno de 200 alunos. Por quê? Porque ela tem uma capacidade menor mesmo, as salas têm que ser mais amplas, preparadas, são mais professores por aluno, o trabalho pedagógico é totalmente diferente do trabalho que se tem com os alunos nas escolas, nas EMEFs, que não trabalham especificamente com crianças que têm essas características, né? Mas a gente tem também projetos como o Centro Pós-Covid, que também se preocupa com essa questão do ajudar as crianças a retomarem uma potência de aprendizagem. A gente inaugurou agora há pouco 4 salas de recursos na educação infantil que não existiam, só nas EMEFs. Nós vamos ter agora, o prefeito Pedro, no ano passado, definiu que a gente desse agilidade nisso, uma novidade muito importante sobre monitores na rede, ampliar esse atendimento, né? Então, a nossa rede, e essa é uma questão importante, ontem a gente atendeu um pai e a sua filha
na secretaria, e ele disse que uma das questões que eles buscam a rede é porque sabem que a rede está construindo soluções para alcançar monitores, por exemplo, aquelas crianças que precisam, tanto na escola ou para ampliar as possibilidades de desenvolvimento a partir do Olga, da escola Olga ou do centro pós-Covid, né? Então também o Olga, sem dúvida alguma, é um espaço que as pessoas precisam conhecer, tem aí um apoio, uma parceria da Alma desde o início, né? Que é uma iniciativa que deve encher cada um de nós aqui de Passo Fundo de orgulho. Perfeito. Passo Fundo também conta com a Escola Pública de Música Yamandu Costa, né, que será inaugurada em breve. Então fala sobre essa iniciativa e quem quiser participar, o que precisa fazer, secretário? Dia 16 inaugura a escola, né? A gente já está fazendo a divulgação às 9 horas lá na Gari. E essa escola ela tem a marca da cidade educadora. A cidade educadora é aquela que cria contextos de aprendizagem para as pessoas nas mais variadas áreas, né, do desenvolvimento humano. Bom, uma questão que me parece muito importante trazer, partindo do ponto que é uma ação de cidade educadora, é que é impossível se pensar a formação humana completa sem música. A música é um elemento que ajuda a criança a desenvolver a sua sensibilidade, a sua disciplina, o trabalho em grupo, o respeito ao outro. E a gente tem em Passo Fundo um ícone da música mundial, né? O Yamandu Costa, nem todo mundo conhece, vão conhecer agora. É um dos melhores violonistas do mundo, ganhou o Grêmio Latino agora no ano que passou. E ele é passofundense, né? Ele se apresenta nos principais palcos do mundo de de bombacha e alpargata, tomando seu chimarrão. Ele não toca música gaúcha, ele toca música instrumental, mas ele não perdeu a sua essência. E a ideia da Escola Pública de Música Yamandu Costa veio do prefeito Pedro no sentido muito mais do que em função da sua trajetória de músico, mas muito mais na lógica de, bom, precisamos criar oportunidades para essas crianças, o que há de melhor. Então, com a proximidade do Yamandu, foram feitas várias conversas com ele, uma pessoa absolutamente incrível, assim, simples, acessível, e se criou o conceito da Escola Pública de Música Yamandu Costa junto com ele. Como é que ele vai funcionar? Nós temos a sede, que é na Gari, e nós temos um polo em cada quadrante da escola, do município. Por quê? Porque como cidade educadora, a gente precisa dar acesso à população como um todo. Então, as crianças e jovens do quadrante 1, independente de estarem matriculados naquela escola ou não, podem participar desse polo. A mesma coisa nos outros, né? E vão ser 4 modalidades de instrumentos que vão ser trabalhados. Cordas, então entra violão, contrabaixo, guitarra. Percussão, então bateria, instrumentos de percussão. Tem até um bumbo sinfônico, aqueles bumbos grandes que a gente vê só na televisão, nas orquestras europeias. Então, tudo que tem a ver com a questão da percussão. A gente tem cordas friccionadas, Ana, que é violino, cello, e a gente vai ter também sopro. Então, a ideia é que os professores passem nos polos na segunda, terça, quarta e quinta. A gente vai poder, a nossa projeção agora, com a metodologia que está sendo qualificada e com a vinda da Yamandu, nós vamos fazer avançar ainda mais. É atender de 400 a 440 crianças. Aqueles que se destacam nos polos vão ser convidados para vir até a sede na sexta-feira, para a gente começar a montar conjuntos instrumentais formados por crianças. Então, basicamente, né, a metodologia funciona dessa forma e a gente já deve, na verdade, os instrutores já estão passando nas escolas para poder tocar e explicar o que é. As crianças já estão se inscrevendo, as crianças se inscrevem, e a gente vai fazer esse processo iniciar nas escolas após a inauguração com o Yamandu Costa. Muito bom, um projeto muito inovador aí para o nosso município, né? Perfeito, secretário. Então, esse ano também, um anúncio do prefeito Pedro Almeida, é a primeira escola de turno integral no município, previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2024, atendendo aí cerca de mais de 100 crianças, né, secretário? Isso. Conta para nós essa novidade. Onde é que a gente tem, Ana, a gente falava um pouquinho no primeiro bloco da questão onde é que está a maior demanda por vagas, né? É a educação infantil. Principalmente na etapa creche, que é dos 6 meses aos 3 anos. Então, essa escola que vai ser lá no Valinhos, a gente está usando o nome do bairro porque tem todo um processo para se dar um nome para a escola. Então, não se rodou ainda, então ele vai usar a escola lá no Valinhos, que ela vai ter capacidade para 100, 150 crianças em turno integral.
Adriano, se fosse sem ser turno integral, quantas crianças? A gente poderia atender até 260 crianças. Só que a gente tem, principalmente nessa idade, uma demanda das famílias muito grande, muitas não têm onde deixar seus filhos. Então, alguém da família precisa não trabalhar para poder ficar com a criança. Por que a gente está trabalhando com essa lógica da escola lá no Valinho, ser turno integral? A nossa população ela se movimenta muito, Ana. Então, por exemplo, vamos pegar aqui na Petrópolis, de um ano para outro, nós temos 600 famílias novas morando lá. Então é muito rápido. Como é que nós vamos prever que isso vai acontecer? Isso não vai mudar na cidade, né? Por mais que se tenha planejamento, acompanhamento, porque é muito próprio de uma cidade que está crescendo muito. Então a gente optou por fazer esse piloto, primeiro, a partir da determinação do prefeito Pedro, a gente precisa começar logo a trabalhar com a questão do tempo integral, até porque o Plano Nacional Municipal de Educação prevê isso. Vamos fazer uma escola maior no Valinhos, vamos mexer no TR, no termo de referência, do transporte público, para que a gente possa transportar crianças da cidade inteira, de outros locais, para lá. Claro, crianças que os pais estejam dispostos a serem transportados pelo município, não é o transporte que as crianças têm agora, é um transporte específico para isso, mas para a gente poder levar as crianças e não levar uma escola até onde a cidade cresce, porque dependendo do local que você leva, aquela população ela pode sair de lá, ser realocada, e como é que fica aquela escola lá? Então essa vai ser a primeira escola de tempo integral, isso nós já estamos trabalhando desde do início de 2022 no projeto, na concepção dele, né? Isso é importante colocar, assim como a escola de ensino fundamental aqui da Petrópolis. Também vai ser uma escola de tempo integral que deve ficar pronta até o final de 2024, essa bem maior para 700 alunos, né? Porque a gente não tem escolas de ensino fundamental aqui. E temos nessa lógica do tempo integral outras ações que começam a ser implementadas e que vão também contar para a gente poder ofertar a um grupo de crianças que a lei determina ensino integral. No Adolfo Camargo a gente vai começar também agora em março. Nós vamos ter aqui na Escola das Profissões o eixo 1, que é o eixo Profissionais do Futuro. Nós também vamos atender em volta de 140 crianças em turno integral, ou seja, de manhã estão na escola e à tarde vêm para cá. Então tem um conjunto. A própria escola do Armando Costa também, ela também se caracteriza, se consolida como uma experiência que pode também fornecer ensino integral para as crianças. Então a gente tem um conjunto de ações que nós vamos avançar bastante nesse ano, no sentido de atender o número de crianças que precisam ser atendidas em tempo integral. Perfeito. Então, o secretário falando sobre uma ação bem importante do ano passado, que aconteceu o primeiro Festival de Ciência, Inovação e Tecnologia. Então, foi inovador, né? A gente tem várias ações aí que são novas para o município, e a questão da tecnologia é muito presente, né, no ensino fundamental e no ensino municipal. Então, como foi? Conta para nós como que foi essa experiência e se há previsão para uma nova edição. Educação infantil também precisava ter visto, Ana, foi muito legal. O que as crianças de educação infantil trouxeram para nós de experiências, né, que fazem nas escolas. Bom, o Festival de Ciência, Inovação e Tecnologia, ele tem a ver com aquilo que a gente colocou lá da nossa visão, né, de ser referência na área de ciência, inovação e tecnologia. Nessa linha, a gente criou em 2022, quando a gente retornou presencial todo mundo, 3 componentes curriculares que são bem importantes do ponto de vista de formação humana também. Um deles é cultura digital. A gente tem um conjunto de movimentos no mundo e no Brasil, no sentido de mostrar que o domínio tecnológico é muito importante. O outro, e domínio tecnológico, vem a questão da programação de computadores, da robótica. Um outro que é pensamento científico. Os nossos alunos do 6º ao 9º têm um componente curricular chamado pensamento científico, ou seja, para ajudar a gente a pensar como cientista, como alguém que quer desenvolver soluções para o mundo. E do 1º ao 5º, cidadania global, né? Temos quase 250 crianças estrangeiras na nossa rede e a gente precisa não somente acolhê-las, mas compreender o mundo melhor a partir delas. E a gente fechou o ano com o Festival de Ciência, Inovação e Tecnologia, onde os projetos que as escolas fizeram nessa área durante o ano puderam ser apresentados lá. Então foram mais de 75 projetos apresentados da educação infantil ao ensino médio, ao ensino fundamental, trazendo aquilo que a gente sabe que as nossas escolas têm, né? Crianças muito criativas, muito capazes e competentes, né? A gente vai ter agora de novo o FECIT, que vai ser em novembro,
12 a 24, eu não vou lembrar agora direito, mas a gente vai poder divulgar isso. E esse ano ele vai vir ainda mais forte, por vários motivos. Um, porque as pessoas já viram que o evento é potente, né, é grande. A outra, porque a gente está instalando em todas as escolas de ensino fundamental, Ana, nesse ano agora, já nesse março e abril, laboratórios maker. Então todas as nossas escolas de ensino fundamental vão ter um espaço onde a gente vai ter kits de robótica, onde a gente vai ter impressora 3D, cortadora laser, fresadora, material para marcenaria, material para eletrônica, onde eles vão poder lá dentro construir coisas ainda mais legais do que fizeram sem esse recurso. Claro que isso vem com formação de professores, e a gente vai ter já na Escola das Profissões aqui, que vai ser inaugurado também em março, a gente vai ter também um Makerspace e um Fab Lab, que é modelo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, disponível para as crianças. Muita inovação, né? Muito bom. E infraestrutura também é o próximo tópico, especialmente para uso pedagógico, secretário, como notebooks e o aperfeiçoamento da rede, questão de acesso à internet, tablets, televisores nas salas de aula. Então isso também tem sido importante aliado no ensino. Tem uma coisa anterior que eu gosto de falar, Ana, porque para não parecer que a gente está focando só na questão da tecnologia, embora eu acho que seja fundamental a gente ter a capacidade de entender que essa tecnologia é importante, né? A gente tem pela primeira vez na história da educação municipal aí, uma empresa específica de manutenção, não para grandes reformas. Uma telha caiu, começou a pingar lá dentro, um cano vazou. Então a gente tem uma empresa que até 24 horas ela tem que ir lá e resolver isso. Então questões de infraestrutura de uma casa, de um prédio, que são fundamentais. Junto com isso, tem um outro conjunto de investimentos, que a gente já fechou agora pelo menos 16 milhões, que é de tecnologia. Nós tínhamos laboratórios de informática nas escolas, laboratório de informática é uma coisa já do passado, há muito tempo, as máquinas ficam sucateadas, às vezes não é um espaço muito acessível, então a gente acabou com os laboratórios e a gente optou por notebooks. Então ano passado a gente comprou 2.500 notebooks para distribuir entre as escolas, alunos e professores também. Então as escolas, em vez de terem 20 máquinas no laboratório, tem 40 máquinas, que podem ir para a sala de aula dos professores. Porque o laboratório de informática, se a gente for pensar, ele ficava mais tempo fechado do que aberto. Em um contexto em que a gente precisa de vagas, que a gente precisa de espaço na escola, não tem sentido isso, né? O que não vai acontecer nos laboratórios maker, porque a gente tem trabalhado com a questão da formação de professores, 100% dos professores para trabalhar. Então a gente trabalhou com notebooks, a gente colocou TVs 50 polegadas em cada sala de aula, então são 550 TVs 50 polegadas. Para os menores, tablets, não na linha de substituir o que o professor já faz. Na linha do professor tem um recurso adicional para poder fazer ainda melhor o seu serviço, né? Então, sim, foi feito um investimento muito potente. Internet também, a gente reformulou a internet de todas as escolas. E o mais legal, eu vou dizer aqui para a população, é que de fato os nossos professores estão usando. A gente chega, eles estão não usando para passar a galinha pintadinha, porque não é esse o objetivo, não deveria ser pelo menos, né? Mas de fato, na educação infantil, para enriquecer aquela experiência que as crianças estão tendo nas nossas escolas. Questão da acessibilidade, né? Às vezes a criança não tem um notebook, mas tem essa experiência na sala de aula, né? Exatamente, a questão do domínio tecnológico é importante. Eu quero, antes de ser processado pelo pessoal que faz a galinha pintadinha, não tenho nada contra, é que a galinha pintadinha é uma solução para casa. A escola pode ocupar muito melhor essas tecnologias na formação das suas crianças. Perfeito. Então, secretário, a gente falou sobre várias ações, destacou várias iniciativas, né, da Secretaria Municipal de Educação. Para concluir, eu gostaria de saber, né, Passo Fundo Cidade Educadora, né? Por que a gente leva essa denominação aí? A ideia de cidade educadora é um elemento que vai se consolidando. É quando o município assume o compromisso em fazer de todos os equipamentos públicos, em fazer um movimento para que todo mundo se responsabilize por educar o outro. Acho que essa é uma questão importante. Então, quando a gente fala de cidade educadora, a gente não está falando de escola, a gente não está falando de universidade, a gente está falando dessas instituições ajudando o empresário, ajudando o cara da indústria, ajudando a pessoa que é profissional liberal a descobrir o seu potencial pedagógico. Então, a ideia da Escola Pública de Música Amando Costa, ela nos ajuda a entender isso. Os instrutores que vão estar dando aula aqui são músicos profissionais. Eles não são licenciados, eventualmente são licenciados em música, mas são professores de música, são músicos profissionais. A gente vai ter agora, logo na sequência, a Escola Pública de Sustentabilidade. O que o município faz?
o município que tem contato com todos os agentes que trabalham na questão da sustentabilidade, ela articula o que esse agente pode ensinar ao que a população pode aprender. E se estabelece uma relação onde o município ele fomenta esse movimento pedagógico dos outros, né? A gente vai ter, e a gente quer contar muito aqui com a TV Câmara, a Escola Pública de Mídia e Comunicação. Puxa, a Ana pode trabalhar com as crianças sobre a questão da impostação da voz, o colega que está controlando as câmeras, a questão de enquadramento. Então, abrir possibilidades que nunca a escola vai poder ensinar, não só porque a escola não tem equipamento, é porque ela tem que ensinar matemática, português, geografia, biologia, né? Então, a cidade educadora, ela está sempre em consolidação. Eu me lembro que foi a primeira agenda oficial minha com o prefeito Pedro, e a determinação primeira dele é: nós temos que aderir à Carta das Cidades Educadoras. E foi o que a gente fez, e a partir dali a gente começou a trabalhar isso em várias ações no município, que vão ganhar força agora com as escolas públicas de sustentabilidade, segurança, de comunicação e mídia, arte e criatividade, que vão ser nos próximos meses aí colocadas em movimento. Perfeito, então temos muitas novidades aí nos próximos meses, secretário. Sem dúvida. Tem a Saber Liga, se um dia vocês quiserem, a gente pode falar sobre ela, que a gente foi lá no Google apresentar. Tem a nossa avaliação diagnóstica, é importante, né? A gente faz todas as ações e mede. De 2021 para agora, a gente teve uma melhoria na aprendizagem dos alunos na ordem de 16,7%, é bastante isso, sabe? Então, e por que é importante? Porque a gente tem ferramentas que nos ajudam a fazer esse mapeamento. Perfeito. Então, o Política em Ação de hoje vai ficando por aqui. A gente teria muitos mais assuntos para falar, né, secretário, agora em uma outra oportunidade. Quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui conosco. Obrigado, a gente fica à disposição sempre para falar com a comunidade. Perfeito. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Política em Ação de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.